Dá, a questão é o que é? É o encosto da cadeira, né? Ah, entendi. Daí você consegue direcionar melhor. Já estamos Entendi. online. Tá ok. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Seu nome é? Meu nome é José Vieira, sou CEO da KSB Brasil, Korea System Business, uma empresa sul-coreana, detentora de várias tecnologias no segmento de iluminação pública, também de geração de energia solar e outras tecnologias que nós podemos desenvolver junto aqui no Brasil através da Coreia. A Folha de Palmares está entrevistando agora o senhor José Vieiras, o representante da KSB em nosso país, aqui, e que recentemente participou de uma licitação aqui para aquisição de um terreno no município, no Parque Industrial recém-constituído na cidade de Palmares Paulista. A Folha de Palmares, como todos podem lembrar, transmitiu ao vivo a licitação, certo? A modalidade de licitação em concorrência pública, onde diversas empresas puderam participar para a aquisição de um terreno com condições vantajosas. Dos 40 terrenos que foram postos à disposição, 26 terrenos foram adquiridos nessa modalidade de concorrência pública. Infelizmente, a KSB não sagrou-se vencedora na aquisição de um dos terrenos. Isso gerou muita controvérsia no município, aqui, pessoas falando, matérias sendo vinculadas no Facebook, e a KSB resolveu entrar em contato com a Folha de Palmares para esclarecer alguns pontos com relação às conversas ou notícias que foram vinculadas nas redes sociais. E quando ele nos comunicou, pediu se era possível, falamos que sim, e procuramos também a prefeitura para saber o que ocorreu, como foi feito, o que de diferente poderia ter sido feito. Senhor José, sim. Tinha alguma informação, se existia algum outro interessado na aquisição do mesmo terreno que vocês haviam escolhido, o porquê da escolha desse terreno em si, e o que o senhor poderia falar para nós com relação a isso? Bom, Heber, deixa eu aqui esclarecer um pouco, né? Essas questões que estão entrando em discussão aí no município, né? O nosso objetivo não é polemizar em nenhum momento essa situação. Nós sabíamos da licitação, procuramos participar da maneira conforme a gente sempre participa de qualquer certame, né? E como nós temos a intenção de trazer a nossa empresa para algum município aqui do Brasil, né? E Palmares Paulista abriu esse edital, né? Para que nós pudéssemos estar participando, né? Aí nós fizemos uma visita em loco, eu verifiquei os terrenos, vi o croquis, né, do mapa das áreas, né? E aí eu achei um terreno que poderia ser bem, de maneira assim, que serviria para nós da KSB. Só que, devido a outras pessoas interessadas, né, nós fomos desclassificados por causa do valor. Então, a gente não quis prejudicar o interessado que foi contemplado, né, com a compra do terreno. Sabemos que ele é um morador do município, né, de Palmares Paulista, né, e como você mesmo disse, né, existem outros 26 terrenos que podem ser comercializados. Então, a gente sabe que uma outra oportunidade vai abrir o edital e a gente pode participar e até mesmo ver com o executivo como nós poderíamos ter uma maneira de participar e não ter esses entraves, essas situações que causam embaraço, né? Então tá. Então, a informação que a gente pôde obter na prefeitura hoje é que entre sexta e segunda-feira o novo edital vai estar pronto, com as novas datas e tudo mais para que possam ser participados. Seguindo a legislação, vai existir um período de 30 dias para isso. Então, no caso, essa próxima licitação, essa próxima concorrência pública, ela se dará pós-eleições. O interesse de vocês não diminuirá pós-eleições quanto à participação e instalação em nosso município
da empresa? Heber, deixa eu explicar assim, para deixar bem claro. Nós buscamos, temos convite de outros municípios para que nós pudéssemos estar instalando também a nossa empresa. Vários municípios do Brasil, lá em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, alguns municípios aqui, mas só que nenhum deles ofereceu algo assim mais avançado, preparado para que a gente pudesse já se instalar, né? Então, como aí em Palmares já tem um distrito industrial, já tem o terreno tudo pronto aí, a parte de infraestrutura está praticamente toda pronta, né? Só está me faltando, me parece que a questão de iluminação. E então isso já tem uma vantagem maior, para que a hora que nós viermos, só construir, levantar as paredes e se instalar. Diferente de outros lugares que não foi apresentado, ofereceram áreas assim, de uma maneira até umas áreas maiores, né, com condições até melhores, mas não tinha nenhuma infraestrutura pronta para que a gente pudesse instalar lá. Agora, no caso de Palmares, se eu apresentar o nosso projeto, ficaria bem mais prático a gente fazer. Mas nós temos interesse, sim, com certeza, de participar desse novo edital que vai abrir e pleitear uma área para que nós possamos nos instalar no município. Como foi dito pelo presidente, né, na última entrevista que foi feita com ele, né, e quando nós conversamos com ele, eles têm interesse total de trazer a tecnologia deles para o Brasil, para que possamos gerar emprego e renda aos munícipes, né, onde estivermos instalados, e também contribuindo com os impostos que iremos pagar, né. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. O município de Palmares, a infraestrutura que o Parque Industrial nosso de Palmares está oferecendo, está basicamente completo, está melhor que em outros locais. Nós Sim, temos exatamente. o tratamento, a parte da infraestrutura, asfalto, o acesso que nós temos à malha rodoviária existente, ela é favorável aos seus negócios, tudo Sim. isso melhora a qualidade e o local para a instalação da empresa. Seria isso? Veja só, uma das coisas, uma das vantagens que a gente procura quando a gente busca, né, a instalação da empresa, é principalmente a logística, né? Porque o nosso produto ele vai ser escoado para todo o território nacional e até mesmo para a América Latina. Então ele tem que ter um ponto de escoamento bem favorável, né, para que a gente consiga fazer escoamento desses produtos. Então nós temos aí a malha ferroviária, que é próxima, né, que a gente sabe que vai ter uma variante que vai sair do perímetro urbano de Catandu, vai ter um contorno que vai estar próximo e poderá ter um intermodal ali para fazer escoamento desses produtos. Temos também ali próximo de Bebedouro também, uma outra malha ferroviária que é a Rumo, já está prospectando reativar ela, que também poderá ter um intermodal ali também. Temos o aeroporto em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, um pequeno aeroporto em Catanduva, isso também facilita bastante. Temos as rodovias aí que cortam aí a cidade, essa aqui é conhecida como a Rodovia da Laranja, que liga ao Washington Luiz, liga também a Faria Lima. Então são pontos estratégicos, né, de logística que favorece bastante. Então, onde nós recebemos alguns convites, alguns outros municípios, no extremo do país, que o sistema logístico não era favorável para tal fim, né? Certo. Interessante saber isso para que as pessoas valorizem, então, mesmo o nosso parque industrial e vejam a vantagem que se tem de se instalar e que não é só uma questão de uma promessa ou que existe um outro tipo de interesse. Agora, você poderia falar um pouquinho mais sobre a KSB, explicando para a gente o que ela produz, efetivamente, se ela vindo a ser instalada no município, quantos reais empregos ela poderia dar e com relação à qualificação da mão de obra que é necessária, se a gente consegue fazer esse treinamento, se a gente já tem algum tipo de mão de obra qualificada para esse tipo de coisa, que inclusive, particularmente para mim, é interessante. Eu tenho um filho que estuda engenharia elétrica em Juiz de Fora.
certo? E outros que fazem outras áreas não relacionadas a isso. E aqui sei que outras pessoas em Palmares também fazem engenharia, em Paraíso, engenharia elétrica e assim por diante. Muito boa a tua pergunta. A KSB é uma empresa de tecnologia, né? Desenvolvedora de tecnologias, como eu disse, de iluminação pública de LED, para vias públicas, loteamentos particulares, e também desenvolvedora de projetos de geração de energias renováveis, que é energia fotovoltaica, né? Junto com a KSB, nós temos um braço de investimento, que é um fundo de investimento do Dubai, da Inspire Group, que constituiu a Inspire KSB Energy, uma empresa que financia os nossos projetos nos países aonde nós procuramos investir. E o Brasil, ele tem uma grande vantagem. Nós temos uma irradiação solar constante, e isso favorece bastante os projetos que nós queremos trazer aqui para o país, né? Inclusive, nós já estamos conversando com alguns desenvolvedores de projetos, né, que têm nos apresentado esse projeto para que a gente possa investir, e a mão de obra que nós vamos precisar, né, serão mão de obras, que nem você falou, com conhecimento em elétrica, né, principalmente engenheiros elétricos, mas também nós iremos precisar de mão de obras não qualificadas para trabalhar nas usinas que nós iremos desenvolver. Que nem aqui nós vemos aí na região praticamente plantação de cana-de-açúcar, né? E nós temos alguns pontos importantes que poderíamos também desenvolver algumas usinas aí no município ou na região, né? Interrompendo um minutinho só, você fala daquelas usinas de energia solar. Sim, exatamente, usina de energia solar. Elas fazem energia e entregam para as distribuidoras, para que elas não precisam buscar energia de longe, nas subestações que a gente... A energia elétrica aqui, te interrompendo um minutinho, sim, é uma questão que a gente tem falhas constantes. Recentemente, até tivemos uma reunião na Câmara com os representantes da CPFL, a responsável aqui da região. Ela afirmou que está tendo alguma série de investimentos, mas que realmente nenhuma concessionária é perfeita e que, teoricamente, vão continuar tendo falta de energia e tudo mais. Nós estamos vendo o caso lá do norte do Brasil, que já está há 7 dias sem energia elétrica por problemas na distribuição, subestação, no Amazonas. A instalação dessas fazendas de energia solar contribuiriam para que isso não acontecesse aqui, conosco. Exatamente. E nós temos um agravante, né? O Brasil, o risco do país está diminuindo. Então, está chamando a atenção dos investidores para o Brasil. Consequentemente, vai haver um crescimento da indústria. A indústria brasileira vai crescer nos próximos anos. Passando essa pandemia, você vai ver o crescimento muito positivo da indústria brasileira. Só que, para isso, a indústria brasileira precisa de energia. E como as nossas usinas hidrelétricas, elas têm uma questão anual de seca, né? Então está diminuindo bastante a questão da geração de energia para atender essas indústrias, né? Então a energia solar, ela visa o quê? Suprir essa necessidade. É uma energia limpa, né? Uma energia renovável e que vai ajudar bastante a essas indústrias e ajudar o país a crescer. E uma outra questão da mão de obra, que como você tinha me perguntado, a mão de obra teria que ser qualificada, mas também existe a mão de obra não qualificada que vão trabalhar nessas plantas solares, né? Que poderão ser empregadas, que são pessoal que vão trabalhar nessas plantas, né? E gerando bastante emprego. Só que é por período. Uma usina que demore 4 anos, dependendo da geração que vai ser, vai empregar, um exemplo, uma usina com 150 mega, né, de geração de energia, vai empregar ali cerca mais ou menos de 500, 600 pessoas, mais ou menos por hora. É uma mão de obra não 100% qualificada, mas que as pessoas
vão receber um treinamento, um preparo para poder atuar. Pessoas que trabalham em áreas de construção, trabalham em empresas, em construtores, então é uma mão de obra que não precisa ter tanta qualificação. E com as outras qualificadas seriam na área de engenharia elétrica, né? Também técnicos elétricos também, pessoas que têm um pouco de conhecimento no setor. Então, o nosso pessoal, que aqui a gente tem um pessoal que trabalha na área agrícola, a gente tem motoristas, a gente tem diversas áreas, tem jovens. Esse pessoal, de imediato, com uma qualificação rápida oferecida pela própria empresa, conseguiria ocupar essas vagas de empregos. Vocês não precisariam trazer de imediato pessoas de fora, certo? Para nessa geração de emprego de imediato. Não, exatamente. Poderia ser, se o projeto for desenvolvido aí no município, uma usina dessa, vamos supor, um proprietário de uma terra aí, um fazendeiro, ele quer fazer uma usina solar. A gente vai identificar a área, vai ver a possibilidade de desenvolver o projeto, né? E identificando também a possibilidade de fazer o escoamento dessa energia, porque a gente vai precisar escoar essa energia em um ponto, em alguma subestação, ou construir uma subestação para poder jogar essa energia que vai ser gerada no sistema nacional interligado, né, de energia no SIM, né, vendo essa área, então há a possibilidade de fazer até aí no próprio território do município. Caso contrário, em alguma região aqui no estado de São Paulo. Se não for aqui no estado de São Paulo, em outros estados, mas a gente precisaria de mão de obra, aí poderíamos fazer a seleção do pessoal aqui e mandar nos preços locais. Obviamente, teria alojamento, teria tudo, né? Entendendo, a gente diversificou um pouco a conversa. A KSB, ela vem para fazer um determinado ponto e pode ter esse braço de gerar as fazendas de energia solar. Mas de início, o que seria instalado no parque industrial não é a fazenda de energia solar. Seria a construção das placas, dos LEDs, do que seria a instalação dela no município. Seria um ponto de apoio, pode ser até uma filial nossa, aí, ou uma sede nossa também, para poder fazer a administração de todos esses projetos, né? Ali poderia ser instalado a depósito, né, de lâmpadas, né, ou a montadora das lâmpadas. Hoje a montadora está em São José do Rio Preto, mas só que aqui a gente não tem incentivo nenhum e também o município não abre vantagem nenhuma para nós nesse setor. Então, a gente poderia colocar montadora de lâmpadas de LED aí, né, para atender as demandas nossas que nós teremos no país, e poderá sim gerar, dependendo do espaço físico que a gente conseguir, poderá sim gerar alguns empregos aí. Não sei a quantidade precisar para você quantos empregos nós poderemos gerar direto aí, mas indireto sim, nós poderemos gerar bastante. Certo. O que a gente queria esclarecer era com relação se ainda existia o interesse na instalação da empresa do município. Você disse que ainda existe a instalação, que irão participar do próximo certame da concorrência para aquisição do novo terreno, assim que for feito o edital. Você esclareceu com relação a por que fez o lance mínimo, porque já era conhecedor que existia um outro interessado no município. Você gostaria de fazer mais algumas considerações com relação à empresa, mais alguma exposição? Sim, como o presidente falou, nós queremos trazer essa tecnologia para cá, para o Brasil. E um outro detalhe, né? Quando você se instala, hoje o meu imposto, ele é pago para o Estado de São Paulo, né? Os impostos estaduais, o ICMS, é gerado, pago no Estado, os impostos federais, né? Para a União, obviamente, e também onde nós estivermos instalados vai ter os impostos municipais, que certamente nós iremos pagar. E dependendo do volume de negócio que nós gerarmos, o município ele vai ganhar muito com isso, né? Vai ser muito beneficiado, principalmente com esses tributos que a gente vai gerar, né? É uma das coisas que a gente tem que colocar e deixar aberto, né? E também a questão de vinda de outras empresas com tecnologias também da Coreia do Sul, porque aonde vai uma, né, as outras pretendem ir juntas, né? Não somente no município de Palmares, mas também em toda a região, noroeste paulista. Se a gente conseguir fincar a estaca no município, a KSB, o presidente, o Mr. Park, ele é presidente de uma associação de indústrias na Coreia do Sul.
E essa associação tem 6 mil indústrias ligadas a ela. E muitas delas, dessas indústrias, alguns representantes delas, já estiveram aqui no Brasil, percorreram conosco alguns locais, né? Visitamos alguns municípios, e eles falaram, onde o presidente Mr. Park for, provavelmente eles irão junto também. Se não for no mesmo município, poderão ir em municípios da região. E também contribuindo com o desenvolvimento ainda mais da região, né? Isso porque, como você explicou, vocês fazem a montagem, vocês não produzem todos os componentes. Então, seriam as empresas que produzem os demais componentes para a montagem? Exatamente. Então, virem outras empresas do setor semelhados, né? E virão também para complementar os nossos produtos, né? Porque a tecnologia, ela é uma tecnologia que, para sair do país da Coreia, ela precisa ter autorização, né? Do governo coreano. E essa autorização, ela terá que beneficiar algumas empresas coreanas. Então, essas empresas coreanas, elas poderão sair com autorização do governo, trazendo essa tecnologia para cá. E aí a gente desenvolveria essa tecnologia aqui no Brasil também. Certo, muito bem. Se esses são os pontos que você gostaria de esclarecer, quando nos procurou para que fosse feita essa entrevista, voltamos a afirmar do interesse no município na instalação da empresa, na participação da próxima concorrência pública e na eventual aquisição certamente garantida de um terreno para que esse passo mais seja dado no parque industrial. A informação que nos foi dada é que diversas empresas daqui de Palmares também, de início não estavam acreditando da realização do parque industrial, achando que existia uma burocracia muito maior da que foi feita. Outras pessoas que participaram nos contaram que como foi, vamos dizer assim, teoricamente fácil participar, desde que estivesse em dia com toda essa documentação. Ela foi transparente, foi transmitida ao vivo, não deixando dúvida quanto a se estava tendo algum tipo de merecimento, de direcionamento para cada um, né? E era uma das grandes dúvidas de todo mundo sempre, quando se fala de órgãos públicos, acha que uma ou outra pessoa vai ser mais beneficiada que a outra, o que não ocorreu nesse certame. Então, a gente agradece a sua participação, estamos abertos a novos interagimentos, novas participações, interações, caso queiram ser feitas. Uhum. Acredito que a questão que você queria esclarecer foi esclarecida. Muito obrigado pela participação. E também, falando um pouco da licitação, foi uma licitação bem transparente, o município não criou burocracias, como a gente vê em outros municípios, né? Criou uma série de burocracia para você conseguir um espaço, para você se instalar e gerar renda, emprego naquele município, né? E como a preocupação desses empresários que conseguiram seus terrenos, que também não acreditavam, né? Eu parabenizo, também vejo que a administração fez um excelente trabalho aí para que pudesse, em tempo recorde, né, conseguir instituir esse distrito industrial e atrair essas novas empresas, né? E certamente as outras que virão terão bons resultados aí no distrito, né? E um outro detalhe, né? Aonde nós vamos, né? Geralmente a gente vai atrair muitas outras maneiras de investimento, tá? E um detalhe, quando eu estava falando sobre usinas, fazendas solares, né? A gente sabe que a região era cortada por algumas linhas de transmissão, então é uma região favorável para poder desenvolver esses projetos. Se for no município também, quando você constrói uma usina dessa, essa usina, ela gera emprego na sua construção, na manutenção também gera alguns empregos, mas uma das vantagens é a questão de tributos que você paga da energia. Imagina só, uma usina gerando aí, construindo uma usina de 100 mega. Quantos impostos essa usina não vai pagar e também o município vai arrecadar com isso? 27,5% no mínimo de ICMS para o Estado, que depois tem a participação do município, do que for gerado aí. E é uma das que as usinas de açúcar e álcool que investiram, algumas lucram até mais do que o açúcar e o álcool, certo? Com a venda de energia, né, nesse caso. Que, infelizmente, Palmares não é beneficiado por nenhuma dessas empresas que não estão instaladas no nosso município,
por enquanto. Exatamente. Obrigado pela participação. Agradeço a oportunidade, os ouvintes que estão nos ouvindo aí também. No próximo processo de concorrência pública, adquiram um terreno, certo? E tragam esses empregos tão desejados para o nosso município. Com certeza estaremos trabalhando para isso, Weber. Vamos aguardar aí o próximo edital e vamos estar participando, sim, com certeza. Muito obrigado e tenham um bom dia. Bom dia, bom trabalho para vocês e prazer falar contigo.